Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho, apresentar um pouquinho dos resultados desse trabalho que foi feito junto com a Ocupação Anchieta, junto com a Piabiru e junto com a União de Entender, através da Jenny, do Anderson, dos moradores da Ocupação Anchieta, como que a construção se dá. Então, estamos aqui com a equipe que participou também desde o comecinho da ideia desse trabalho, todo o pessoal da Piabiru, como eu falei, da União, meus colegas da Universidade de Michigan, os estudantes, a Lari que está aqui, a Bia que não pôde estar, mas que também participou muito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da questão da saúde, do calor, e um pouco de quais foram os resultados para a Ocupação Anchieta, como que seria as modificações, as recomendações para enfrentar o calor no verão, mas também não passar frio no inverno, né? Então, tem muita informação nova que está acontecendo, que está saindo, muito estudo na área da saúde mesmo, sobre os perigos do calor para a saúde, inclusive o aumento da mortalidade devido ao calor, né? Que parece estranho dizer isso, mas o calor, ele matou 20 vezes mais do que deslizamento ou qualquer outro desastre relacionado à mudança climática, né? Então, as ondas de calor, essas ondas que chegam principalmente na primavera, novembro, né? Que pega o corpo das pessoas despreparado para aquele calor extremo, ela causa muita mortalidade e agrava muita doença. Então, esse é um estudo de brasileiros que foi feito em 14 cidades brasileiras, mas ele não foi feito assim tanto para a comunidade, né? Ele foi feito em geral, nas cidades mesmo, nessas 14 áreas metropolitanas. E o relatório das Nações Unidas também fala que as pessoas que moram em assentamentos informais, que moram em comunidade, favela e ocupação, vão sofrer mais com os impactos da mudança climática, né? E dentro dos objetivos da ONU, por exemplo, que era diminuir a proporção de pessoas que mora em condições de moradia precária, com materiais de construção mais improvisados, né, em favela e ocupações, a ONU, nós, globalmente, não estamos alcançando esse objetivo. Muito pelo contrário, em vários países, a proporção de pessoas morando em assentamento informal, em favela e ocupação, aumentou. Então, inclusive na América Latina, e esses dados é antes mesmo do Covid. Então, a gente acha que é pior ainda do que o que foi reportado, né? Apesar de ter havido antes, na década de 2010, uma diminuição da proporção de pessoas morando em favelas e ocupações, essa proporção aumentou em vez de diminuir nos últimos 10 anos. Então, o que a gente pergunta, né? A gente pergunta o que vocês já sabem melhor do que nós aqui, que são quais são as trajetórias e as práticas da autoconstrução, né? Que é toda a experiência que metade ou mais da metade das pessoas aqui sabe de construir suas próprias casas, que nem eu não tenho essa propriedade de falar, mas é um pouco a pergunta dessa pesquisação. A segunda parte é que estratégia de resfriamento poderia ser utilizada para o clima de São Paulo, porque como o nosso colega Lars explicou, cada tipo de construção e cada clima, ele tem uma recomendação diferente, né, de melhoria habitacional, para que a casa não seja nem tão fria, nem tão quente. Numa terceira pergunta uma vez que a gente identifique através desses modelos de engenharia, quais são essas recomendações, como que a gente sabe se essas recomendações são viáveis, são desejáveis,
estão disponíveis para a população que realmente precisa fazer essas modificações, né? E qual é o papel do governo na melhoria da habitacional nas comunidades? Então, a primeira etapa, que foi a casa da Jenny, que está aqui, a casa do Anderson e a casa de outras pessoas na ocupação Anchieta, a gente fez uma etnografia dessa trajetória de construção. A Bia e a Lari participaram muito também dessa coleta junto. E depois, o que aconteceu dessa primeira etapa, né? Depois a gente pegou essa informação e colocou nos softwares do LARS, né? Que foi o meu colega que apresentou na semana passada. Então, através das medições que a gente fez das casas, teve um modelo, uma tipologia, né? E dessa tipologia saíram as recomendações. E agora, a etapa que a gente está agora é essa devolutiva do que foi descoberto, e as próximas etapas são da ocupação Anchieta, dos moradores, das pessoas que trabalham como pedreiro, das pessoas que constroem suas próprias casas, de construir com a gente como seria montar essas estratégias, né? E também debater a questão da política pública. O que isso significa em termos de demanda de governo, né? Então, por isso a gente diz que essa abordagem de pesquisação, ela vai e vem, né? Ela não termina nunca, ela sempre é um contínuo de entendimento de quem está na academia e de quem é morador, né? Dos movimentos sociais, das assessorias técnicas. Então, aqui eu não vou ficar nesse slide para a gente ir logo para o bate-papo, mas aqui é só para mostrar para quem tem os companheiros aí que são do Nordeste, que estão aqui, só para mostrar um pouco de São Paulo, dessa desigualdade que é São Paulo, né? A ocupação Anchieta, ela está no Grajaú, e a gente pode ver a diferença de expectativa de vida, de mortalidade, de quem mora em Grajaú, e da média de São Paulo, e quem mora, por exemplo, em Moema, que é um distrito muito rico da cidade de São Paulo, né? Também uma questão muito séria de racismo mesmo, e de desigualdade socioeconômica. Aqui foram feitas essas medições com a estação perto de Grajaú, e a gente vê que as previsões é de que a temperatura média no Grajaú vai aumentar, né? E ela vai aumentar mais do que nos outros lugares que a gente tem trabalhado na Colômbia e em Burkina Faso. Então, essa temperatura, a expectativa dela, o cálculo é que fique mais quente em São Paulo. Aqui, você já conhece muito bem, é uma visão aérea da ocupação Anchieta. Aqui foram os dados do levantamento com a Piabiru, que mostra um pouco da situação das mulheres chefes de família, a situação da renda per capita e de como a ocupação é jovem, né? Que 1/3 das pessoas que moram no Anchieta tem menos de 14 anos. Então, a associação aqui que está representada, a Jenny e o Anderson, que fazem parte da associação da secretaria, todo o movimento que eles fizeram desde 2013, né, desde que aconteceu a ocupação, para poder criar um espaço público na ocupação, para poder limpar as nascentes e os córregos, fazendo parceria com ONGs, com a Piabiru, né, no projeto de auto-urbanização. Então, tem toda essa luta da ocupação Anchieta mesmo, né? Aqui são os dados do mesmo levantamento que falam que realmente a maioria das casas é casa de madeira, né? E com telha de zinco de cobertura. Então, agora, se fosse possível, a gente passar um pouquinho para conversar bem brevemente sobre os tipos de construção e por que essas construções
fazem sentido num modelo de computação, né? O que faz sentido para a gente, o que faz sentido no modelo de cálculo de conforto térmico dentro das casas, né? Então, uma construção leve pode vir num determinado clima ter algumas recomendações diferentes que uma construção de tijolo ou de uma construção de bloco de tijolo ou bloco de concreto, né? O bloco de tijolo ele é mais fresco, mas algumas vezes isso leva a recomendações diferentes. Não foi o caso da ocupação Anchieta. E essa aqui é a casa da Jenny, que está aqui hoje com a gente. E aqui é a Jenny renovando a sua casa, né, Jenny? E daí eu pensei se a Jenny poderia contar um pouquinho das 3 casas que ela teve no Anchieta. Das 3 casas. Exatamente. Então, gente, é assim, eu, quando eu cheguei no Anchieta, eu morava de aluguel, e eu dei graças a Deus, né, por ocupar esse espaço, porque só assim eu consegui sair do aluguel. Na época eu tinha 3 crianças, porém hoje estão crescidos, e perdi um filho, né, para aneurisma. E assim, eu consegui fazer um cômodo pequeno na época, né, consegui comprar alguns madeirites. Só que com o tempo, esses madeirites, eles vão desgastando. E na época também eu não estava trabalhando, porém separada. E, tipo, quando a gente via algum tipo de material nos lixões aqui da redondeza, eu conseguia pegar, que nem eu comentei com a Ana, com a Larissa. Eu pegava a porta de guarda-roupa. Para amenizar o frio, eu colocava algumas lonas, algumas cortinas, porque o vento sempre entra, né, em paredes assim, bem fracas, né, de madeiras. E hoje eu fico feliz, né, porque a Piabiru trouxe esse projeto para cá de construir as casinhas. E graças a Deus eu estou conseguindo aos poucos, né? Já bati minha laje, já fiz o contrapiso. E futuramente eu já quero derrubar a minha casa, né, o meu barraco, porque já está quase caindo na minha cabeça, gente. Está tudo comido já, os pontaletes que são fincados na terra. E agradeço muito a eles, a Ana, que sempre está ajudando aqui a comunidade também. E é isso. Obrigada, Jenny. Esse trabalho a gente passou. Eu e Larissa ficamos juntas, deu uma coincidência muito bonita, né, Larissa, que você estava fazendo a sua tese também, na mesma época que eu estive lá. Então, aqui tem muita coisa em comum, muita coisa compartilhada, né, Larissa? Então, aqui são algumas fotos das estratégias do que a Jenny encontra para ir reformando essa casa e segurar até chegar a oportunidade da Jenny construir a casa de bloco de tijolo, né? Então, a Jenny vai colocando coisa dentro de casa para conseguir, né, reformar a casa, que o tempo passa e a situação continua, né? Não, continua devagar, mas andando para frente. Ainda bem que está na fase de construir, quase concluir já a casa da Piabiru Cela VIP. Então, esse é mais um modelo assim que são 17 tipos de materiais que eu, Bia, Lari e Jenny identificamos, né? Que esses materiais fazem parte das paredes da casa, das divisórias da casa e também da cobertura. Mais uma olhada aqui de tanta foto que a gente tirou. E aqui, uma questão que o nosso colega que é engenheiro sempre nos explica, né? É entender quais são os pontos de calor dentro de casa, né? Que o calor, claro, o teto é um ponto importante, a parede, mas o que a gente tem dentro de casa também pode ser uma fonte de calor, né? E como essas fontes de calor se distribuem perto da janela, longe da janela, e quantas pessoas tem dentro da casa, a gente mesmo produz calor, os nossos próprios corpos, né? Produzem calor para influenciar nessa sensação de conforto térmico, de calor ou de frio.
Então, muitas coisas que a Jenny faz no inverno é o que a gente chama no Rio Grande do Sul casa sem fresta, né? Que a gente quer tapar tudo que é fresta na madeira para poder não passar o vento mesmo, como a Jenny falou, né? E daí, no verão, é um pouco o contrário, né? A gente tem que tentar bloquear um pouco o sol. E aqui um pouco... A casa da Jenny é bem arejada, tem bastante janela e abre janela para circular o ar, né? Mas tem clima que, às vezes, abrir a janela nem sempre é uma boa solução, porque, às vezes, o ar de fora pode estar mais quente do que o de cima, né? Obrigada, Jenny. Essas são as casas que fala com muito mais propriedade, Nunes, Larissa... E todos aqui que podem falar das construções das casas e são parte do projeto que a Piabiru está fazendo de realmente tentar abrir ruas maiores para eventualmente vir o esgoto, vir a drenagem, né? E a água permanente. Então, esse recurso das casas ajuda um pouco algumas famílias a se mudarem, né, a saírem do barraco e terem essa casa embrião. E essa é a casa da Claudiane, essa é a Bia e a Larissa na casa entrando. Então, esse já a gente pensou, né, meu colega também, a gente pensou que poderia ser algum tipo de... que poderia dar um resultado diferente, esse tipo de material mais pesado de tijolo. A Claudiane também teve várias casas, né? A casa como o verbo, né? Em construção. Então, a primeira casa também foi uma casa muito pequenininha de uma peça e depois que a Claudiane construiu junto no mutirão da Piabiru, através do mutirão Piabiru, Associação Anchieta, ela desmontou o barraco e o barraco ficou uma ampliação da casa, né? Uma ampliação da casa embrião. E daí a Claudiane também tem planos ainda de não parar por aí e aumentar mais a casa próxima, tá? Então aqui são vocês duas, Lari e Bia, na frente da casa da Claudiane. E aqui eu só estava falando que a Claudiane também, né? Quando se mudou, era um barraco de uma peça muito pequeno, foi aumentando, se mudou para a casa da Piabiru, desmontou o barraco e fez uma ampliação da casa e ela tem plano de também economizar e aumentar mais ainda a casa da Piabiru. Então, aqui são algumas fotos do interior também da casa e dos materiais que são utilizados, que terminam sendo bastante pelo fato da ampliação também, né? Que aconteceu, foi uma ampliação de cozinha, ela ampliou e daí decidiu colocar a cozinha na ampliação e uma lavanderia. Aqui estamos também mora com a Claudiane, mora a filha, o filho e algumas vezes a mãe também. Então, como era inverno, não tinha, quando a gente estava, era outono, inverno, era mês de maio, não tinha muito problema de calor, né? Mas um dia que a gente visitou estava quente e ela resolveu com ventilador mesmo. Então, aqui é um pouco dessa ideia de que ela mantém a janela fechada no momento. E quais são as recomendações agora que a gente olhou, né? A gente pensou, primeiramente, a casa da Claudiane poderia resultar em algo diferente em termos de recomendação para manter a casa mais fria e menos quente no verão, né? Mas, na verdade, as recomendações foram as mesmas. Pelo menos o modelo de software encontrou as mesmas recomendações, né? Uma delas, que é uma recomendação cara, mas o modelo não vê isso, né? Ela é uma recomendação cara porque ela implica num segundo teto para casa, né? E a gente sabe que comprar o primeiro teto já é muito caro, né? Muitas vezes os moradores compram essa telha de zinco já usada, né? Então, imagina para colocar um segundo teto, mas
um segundo teto ele não é uma coisa muito complicada. O problema principal dele é o preço mesmo. E o que acontece com essa recomendação de segundo teto? Ela fica mais alta e daí o ar ele circula entre o teto mesmo da casa e essa segunda sombra, né? Então, existem os governos de alguns países, tem um governo na Ruanda, no passado, não esse governo atual, na Ruanda, o que o governo da Ruanda fez? Ele construiu todo o arcabouço da casa e só deu o teto e a base da casa para que se construíra uma casa dentro desse telhado, né? Como se fosse um grande telhado. E daí as pessoas iam e construíram, colocavam seu próprio teto dentro daquele teto e iam expandindo. Então era um telhadão grande, assim como se fosse um telhado da associação, não alto, mas não muito alto. E aí as pessoas construíram suas casas embaixo. Então essa é a recomendação do segundo teto. Esse desenho que mostra o ar circulando é justamente para não criar umidade, porque São Paulo é muito úmido. E às vezes as recomendações que o material é muito grudado no outro, o que acontece no inverno, o que aconteceria no inverno, seguindo essa opção de recomendação, é que poderia causar mofo, né? Poderia causar esses problemas de saúde que dá com o mofo na casa, com essa umidade ficando na parede, até estragando, no caso, a madeirite ainda mais, né? Então, às vezes, quando a gente usa um material para proteger do sol, se ele tiver alguma certa distância mesmo da parede, se fosse o caso da parede, né? Ele vai prevenir que aconteça que essa umidade, né, aconteça, principalmente no inverno, que fica úmido, frio, e isso causa alergia também, né. A outra coisa, a segunda recomendação que diminuiria muito o calor, de acordo com o modelo matemático que a gente discutiu na última oficina, seria pintar o teto de branco. Ou esses materiais que já vêm revestidos, né, com uma cor clara, com um revestimento de tinta que é para refletir o calor do sol. Então, para o clima de São Paulo, essa opção, ela aparece como uma boa opção para melhorar mesmo o conforto térmico dentro da casa. A única parte negativa dessa opção, além do custo da tinta, é que a tinta ela tem que ser, às vezes, reaplicada, né? No primeiro ano ela funciona muito bem e daí ela vai diminuindo, né? O impacto vai ficar... É que nem a telha mesmo, né? A telha também ela vai se desgastando e a pintura também vai se desgastando e o efeito de refletir o calor do sol vai diminuindo também. E a outra recomendação é o isolamento térmico, né? Pode ser com alumínio, pode ser com Tetra Pak. E essa recomendação a gente já viu que a ONG Teto, ela usa mesmo, já usou nas suas casas, né? Que até apareceu uma foto antes na apresentação. E ela usa pegado do lado de dentro da casa, para que bloqueie tanto o calor quanto o frio. Então, a vantagem desse Tetra Pak ou desse alumínio é que ele funciona tanto para o calor quanto para o frio. O único, e aqui vocês estão vendo, né, que é um exemplo que não é em casa de madeira, né? Então, só para repetir que todas essas recomendações que a gente recebeu através do modelo computacional funciona tanto para uma casa de madeira quanto para uma casa de tijolo, né? E aqui também uma eventual possibilidade seria uma certa umidade de estar muito grudado, né? Desse material ficar muito grudado no teto.
Esses outros exemplos, essas placas de isopor de colocar no teto, o isopor ele não é muito saudável, né? Mas ele ainda é muito usado em vários países. Tem alguns estados que estão abolindo, né? Ele não é uma coisa muito saudável, o isopor, vamos dizer. Essas placas de isopor não são tão saudáveis, mas ainda são muito usadas. E embaixo, o que seria preferível seria palha, né? Mas teria que construir, e já para os construtores que estão aqui com a gente, teria que construir um suporte interno para essa palha. Um suporte interno seria o ideal para deixar um pequeno espaço de ar entre a telha e o isolamento térmico da palha. Então, essa seria mais uma das 3 recomendações, né? O isolamento térmico, a pintura de branco e o segundo teto. São as 3 recomendações que trariam o maior impacto do conforto térmico para o caso de todas as casas na ocupação Anchieta. Mas existem outras técnicas, né, de resfriamento que são mais eficazes em outros climas. Então, por exemplo, o que aconteceria se, de acordo com o modelo de software que prevê o conforto térmico, o que aconteceria se os moradores em Anchieta começassem a pintar as paredes de branco para refletir o calor? Não é que não funcione, mas o preço da tinta não vai compensar, não compensaria esse investimento. O cálculo que apareceu é que diminuiria muito pouco o calor extremo e os dias quentes fica quase a mesma coisa que não ter a intervenção. Então, claro, a gente pode pintar de branco por bonito, pode pintar de branco para ajudar um pouquinho uma parede, mas não é uma coisa que traria um efeito para São Paulo. Já para Burkina Faso, pintar uma parede deu um efeito muito maior que São Paulo, então seria um bom, assim, né? Se fosse pintar, usar uma tinta para alguma coisa na África, no clima de Burkina Faso, pintar uma parede resolveria. Mas em São Paulo, muito pouco resultado. Aqui são outros exemplos de circulação também. Então, mais ou menos, são essas as estratégias que a gente começou a coletar e para pensar com vocês o que seria possível, o que seria viável e quais são os materiais que são disponíveis, né? Em São Paulo e perto de onde estão as ocupações. Perguntas? Eu queria fazer 2 comentários, posso? Claro. Não, era 2 coisas assim sobre a apresentação, Ana. Primeiro, assim, pegar o exemplo aí da casa da Jenny, né? Que tem o barraco de madeira, que ela falou aí, né? Tá se preparando para demolir o barraco para se mudar lá para a casa de alvenaria, né? Construir com projeto lá, com financiamento da Cela VIP, com associação e com a Pé-Vida. Eu acho que, assim, fiquei pensando enquanto você mostrava, primeiro aquela solução do teto duplo, né? Que é uma solução muito usada aqui no Brasil, né? Já é bem popularizada essa coisa. Na verdade, o pessoal bate a laje da casa e faz um telhado por cima, né? Às vezes até caixa d'água por baixo, tal, enfim. E de fato funciona muito e é bem popular mesmo, né? E aí, de fato, essa questão do custo, né, que você comentou, só que eu acho que tem uma possibilidade aí, talvez o pessoal lá do Anchieta, né, ou de outros lugares pode avaliar, que assim, uma vez que ela vai demolir o barraco, às vezes eu acho que o barraco da Jenny é um caso desse. A telha do barraco tá boa, sabe? E talvez dê para aproveitar a telha do barraco para fazer essa segunda camada aí de
de cobertura, né, acima da laje. Né, tem que fazer uma protibanda, óbvio, algumas coisas e tal, mas você economizaria pelo menos uma telha, talvez daria para aproveitar alguma coisa de madeira, da telha também, do barraco também, para fazer a estrutura do telhado, enfim, né. Uhum. Tem solução, que esse poderia ser um caminho, sabe? Para não ficar tão caro. Agora, uma outra solução que eu senti falta, assim, que eu não sei se vocês chegaram a pensar, que tem uma outra estratégia que eu já vi sendo usada muito, que é de você fazer um forro de gesso, que usa muito forro de drywall, né? Forro de gesso abaixo do telhado. E às vezes até usando, né, colocando entre o forro e a telha essas placas de isopor que você mostrou aí, sabe? Isso também é uma coisa que tem uma função parecida aí, né, de isolamento térmico. Não, Nunes, a gente não pensou em nada disso. Porque justamente a gente não tem nem ideia do que seja possível, né? Em termos de o que seria, alguma ideia assim do que é caro, deu os lugares e por simplesmente conversar, que muitas vezes o pessoal termina comprando material usado mesmo, né? Então a gente sabe que a última coisa é o teto, porque a primeira coisa é levantar as paredes, né? Daí já não tem mais dinheiro pro teto, imagina pro segundo teto. Mas essa ideia de reutilizar, né, os materiais que ficaram de uma primeira casa para dar suporte. A questão do gesso eu também não conhecia, não. E o gesso, ele é um material fácil, Nunes? Não é tão barato, mas é muito fácil de encontrar aqui, né? Tá. Na cidade, assim, né? Lá no Anchieta tem algumas casas que tem forro de gesso, casas de homenagem. Hoje em dia até troca-se o reboco por gesso, né? Muitas, em vez de você rebocar as paredes, você já vai no gesso e não faz o reboco. Também. Só que o gesso, Mara, ele tem uma eficiência de isolamento térmico menor que o reboco, sabe? Então, porque ele é mais fininho, né? Ele dá o pessoal substitui porque ele já é o acabamento final, né? Se você faz o reboco, você tem que fazer também a massa corrida depois, tudo, né? Mas sim, é verdade. Você usa também nas paredes, né? Amanda? Então, gente, aqui no Nordeste, em especial em Pernambuco, se deixou de usar mais gesso justamente devido à umidade, certo? Eu não sei qual é a experiência, como é que vocês trabalham aí, então eu tenho essa dúvida em relação ao gesso e também à palha, porque é uma matéria que a gente tem rica aqui. Essa palha, quando é aplicada ao teto, é justamente nesse intuito de minimizar o calor, ela precisa de algum preparo, Ana? Ela tem... Ou que eu acredito que sim, né? Porque, assim, traria outras vulnerabilidades, assim como se foi dito anteriormente, devido à umidade, não é isso? Na verdade, a palha, Amanda, pelo que eu entendo, o problema tanto da palha como do gesso, ele está muito junto com a madeira. Que ele causaria bastante umidade, né? Ou muito junto com materiais, assim, sem nenhum pouquinho de espaço. Mas a gente vai investigar mais também, para saber. Ô, Ana, uma curiosidade. Ela falou aí, a Amanda, e eu fiquei curiosa. Essa palha que vocês falam seria a mesma que os indígenas usam, né? Existe também no interior do Nordeste aquelas casas de barro, né? Que são cobertas com palha. Inclusive, na linha do trem tem uma casa dessa de barro, feita de barro. Só que o teto, o dono optou em colocar telha, aquela telha brasilite, né? E ele relatou na entrevista que ele deu, né, que é uma casa que fica fria, né? No calor ela não esquenta e no frio também não faz muito frio. E ele tirou tudo da natureza, né? O bambu, né? O barro, tem todo um trabalho manual artesanal para poder
fabricar essa casa e fica assim, tem uma durabilidade. Ele explicando todo esse processo, eu fiquei maravilhada, né? Então, quando vocês vierem tiver a oportunidade de ir lá conhecer, né, para ver o trabalho desse, não sei nem como falar, né, se é pedreiro, porque eles trabalham com barro, né? Pisa, tem todo o processo de pisar o barro, igual pisa umas uvas, né? Então é muito legal isso, né? Ele falou, se eu hoje for removido, eu não vou perder muito, porque eu tirei tudo da natureza. A única coisa que eu comprei foi o fio para puxar energia e as telhas, porque o resto, até o fogão dele é de barro, para ele cozinhar na lenha. Ele também explicava até o modelo de cada palha para usar no teto. Até isso ele dava explicação, porque ele foi criado no mato, como índio. Eu acho que ele faz parte, né, ele é de alguma família indígena. E realmente ele fica dentro do mato. Ele falou que não se adaptou né, a viver junto da cidade. Né? Ele está dentro da cidade, mas para ele não está na cidade, pelo fato dele estar morando dentro do mato, né? Mas é bem legal. Ele pode dar uma explicação bem boa. Podendo entrevistar ele, a gente marca e vocês vão entrevistar e conhecer a casinha dele. E ver da onde ele tirou todo esse material em São Paulo, né? Da onde ele tirou toda a parte. De onde ele mora mesmo, lá mesmo, dentro do mato. Onde ele mora, ele mesmo resgatou tudo isso. Manuel, desculpa, eu não vi que você estava na fila com a mão. Não, tudo bem. Eu não vou dar exemplo desse slide e tudo que você já explicou aí. Eu só vou falar, eu peguei a palavra só para mim colocar um exemplo que a gente acompanha algumas áreas aqui como falei na apresentação, algumas áreas, algumas favelas, né, favelas, né, que hoje a pessoa tem que falar comunidade, mas para mim continua na favela mesmo, né, e a gente tem um exemplo, assim, dizer, para a gente aplicar esse tipo de trabalho nas áreas, tudo bem que é uma coisa ótima que o pessoal não tem muito esse conhecimento, né, mas a própria população, o próprio morador também, eles não entendem, eles não quer saber, eu não sei se não quer saber, mas não entende essa questão do frio e do calor, para fazer, quando for fazer uma reforma no seu barraco, ou até mudar mesmo, tirar da madeira e colocar na alvenaria, né? Então, isso que você colocou aí, esses exemplos, é muito, não só para o pessoal que mora na favela, mas até para a gente que mora em apartamento, também ver a questão da tinta, da cor, sabe? Isso também ajuda a gente a trabalhar isso pessoalmente, né? Mas eu quero colocar um exemplo seguinte. Nós temos uma favela aqui na gestão do Haddad. A Secretaria de Habitação ia fazer um trabalho lá de enlarguecer as vielas e ter mais claridade, mais ventilação em alguns barracos, porque as vielas são muito estreitas. Então, era para ser feito isso em alguns barracos. Então, ia remover, acho que não ia remover muita gente, ia remover umas 10 famílias só. Nós, do MDF, nós era favorável a essa urbanização, vamos falar assim, urbanização, né? Não seria aquela urbanização raça quarteirão, seria poucas famílias, mas infelizmente teve a consulta na favela e tal, e infelizmente os moradores não aceitaram essa urbanização, que seria justamente para que tivesse mais ventilação nas casas, abrir janelas onde os barracos eram perto um do outro, fazer um trabalho assim para que os moradores tivessem mais saúde, mais claridade, mas infelizmente não é todo mundo que aceita, né? Então, infelizmente, não foi aceito essa melhoria dentro da favela. Então, para nós, ficou assim, bastante
não chateado assim no modo de ver, que a gente fez a consulta com a população, mas a população não aceitou essa melhoria. Então, isso que você coloca aí, Ana, é interessante isso em algumas áreas, em algumas favelas, mas também tem que respeitar o parecer dos moradores. Não a gente trazer tudo de cima para baixo, tem uma discussão, um trabalho, né, de diálogo dentro da comunidade para ver se a comunidade aceita, né? Mas, infelizmente, ainda o ser humano não tem ainda vamos falar educar para que seja melhoria dentro da área, para que eles possam viver uma solubilidade mais de saúde melhor, ventilação. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar o que vocês gostariam de ouvir, mas eu vejo um pouco esse sentido aí também. Mas a ideia que você apresenta aí, eu fiquei muito atento aí na questão das tintas para pinturas, né? Eu queria só colocar mais esse exemplo aí para o pessoal. É isso, Ana. Eu acho que é um exemplo super importante, né? Porque, claro, as pessoas também, né? Todos nós temos as nossas prioridades. A gente tem que entender também, né? Que às vezes as pessoas não estão no momento de estar... Tem outras preocupações, tem outras coisas em mente, né? Mas a gente que está na universidade, que tem mais tempo de ficar fazendo, assim, esse trabalho, a gente faz essas oficinas e faz essas, né, ele ganha esse conhecimento, assim, das comunidades também, do que funciona, do que não funciona, e daí fica um manual, um conhecimento, né, que alguma hora, quando a pessoa ou quando um grupo está pronto, né, para agir, daí toma a frente. Eu não sei se é mais ou menos assim que você pensa, Manuel. Sim, é isso mesmo, né? Justamente porque nós ser humano, nós brasileiros, pensa muito no capitalista, mundo capital, né? E não pensa, e aí a população não pensa um pouco na questão da melhoria para eles, nesse sentido de ser melhor a condições de moradia. Eles querem ter justamente dentro de casa, eles querem as 4 paredes em pé, a cobertura, não se preocupa com o vizinho, né? Não quer saber do vizinho, se o vizinho está tendo ar, se está tendo claridade, se não está tendo, né? Então, é tudo isso, mas isso é uma questão justamente do nossa vivência aqui no Brasil, né? É um pouco a questão, aí entra um pouquinho, eu vejo também entra um pouquinho a questão do egoísmo, sabe? Que a pessoa só quer pensar em si, não pensa no outro. Então, acho que isso que não faz o ser humano ter uma consciência de participação, uma consciência de solidariedade entre a própria comunidade. Isso é um desafio tão grande, né? Mas apesar disso, o Brasil também tem tanta coisa, experiência bonita de mutirão, das assessorias, dos movimentos fazerem tanta coisa, né? Essa cultura que a gente não pode deixar morrer, né? Que é a cultura do mutirão, de ajudar um ao outro, de pensar mais no sentido da quadra, do bairro. É muito... O trabalho da União, da MDF, da Piabiru, das assessorias todas, é um trabalho que não tem preço mesmo, porque é um trabalho que não é capitalista, né? É um trabalho sem preço, é um trabalho... É verdade. Né, muito bonito, mas essa questão está sempre presente, né? Que a pessoa está querendo ajeitar sua família, ajeitar sua casa, mas tem toda a quadra, né? Então, só para assim, Ana Paula, não só para todo mundo sabe disso, né? Mas a gente tem assim, experiência também. A pessoa luta. Vamos falar agora do mutirão. Faz parte do mutirão. A pessoa luta, participa das reuniões, constrói sua casa em autogestão. Só que aí
terminou, você entrou dentro da sua casa, você esqueceu a luta, né? Tem isso também, o ser humano tem isso. Esquece tudo que ele viveu, né? E quer viver só seu mundo depois. Esqueceu de tudo aquilo que ele passou, que trabalhou junto, que construiu junto, né? E infelizmente, a gente temos isso. Em todas as associações que tem mutirão é isso, né? Mas tudo bem, a gente está comentando isso aqui não para a gente falar que só tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. E tem pessoas que daí, o ser humano, ela possa ter uma cidadania, né? Que ela cria uma cidadania de participação. Também tem esse lado positivo. É um trabalho, esse é o trabalho mais difícil, né? Eu trabalho... gente, eu desabafar falando essas coisas aí, tá? Mas só pra gente... Não, tá ótimo. É o desafio que quem tá todo dia, né, aí que conhece esse desafio de organizar a comunidade, né, de organizar a luta. O senhor, Mara, Sheila, todos os demais que estão aqui, né, que estão no dia a dia mesmo, né, de organizar a luta. Esse senso de, né, esse sentimento de solidariedade, de comunidade. Fala, Mara. Então, como muitos sabem, eu moro nessa casa há 32 anos, né? Nesta casa, no Pantanal, eu moro há mais tempo. E aqui a gente mora, quem já veio aqui no Pantanal, sabe que a gente mora próximo de um rio. Não é um córrego, é um rio mesmo, né? Que para quem puder acessar o Google Maps, é Rio Guarapiranga que aparece, né? Como Rio Guarapiranga. Então aqui tem uma comunidade que ontem eu fiquei muito feliz de abrir o Google Maps para pôr endereço e tava escrito Comunidade Pantanal, a minha saída. Eu fiquei super feliz ontem à noite, fiz vários prints, depois eu vou postar. Tá escrito Comunidade Pantanal. E a gente sofre muito a gente sofria aqui em casa, nós sofríamos muito quando a minha filha era pequena, com doenças respiratórias, né? Era bronquite, essas coisas que a minha filha vivia doente. Um dos motivos era a umidade, né? Então as paredes, elas sempre eram muito mofadas. E a cada 6 meses, 1 ano, tinha que pintar, só que a gente não tinha condição de ficar pintando com essas tintas que são caras hoje, né? Aqui na comunidade, aqui em casa, a maioria das pessoas foi muito adeptos ao cal, né? A água, cal e uma cor que você escolhia para pintar a sua casa. Então as casas eram pintadas de cal. A bisnaguinha, né? Muitos ainda são isso, coloca a bisnaguinha lá com a cor que você queria. Aqui em casa a gente, quando foi rebocar novamente a parede, tinha tinta vermelha, azul, amarela, tinha verde, tinha todas as cores lá embaixo, as camadinhas. E para resumir e acabar a oficina no horário que a gente marcou, então a gente, quando vem melhorando um pouquinho, né, os trabalhos, poder aquisitivo, a gente sempre pensa em melhorar. Então, para começar, assim, nas favelas, aqui também foi uma ocupação há 40 anos, 45 anos atrás, foi uma ocupação, e os moradores foram construindo aos poucos, como em todas as ocupações, é assim que funciona, aos poucos vai se construindo. Um dos motivos de sofrer muito com calor é justamente porque a gente não tem essa noção de construir uma casa mais alta, né? Tipo, hoje em dia a gente fala muito pé direito alto, né? E só que antigamente não tinha isso. Então, para economizar tanto nas paredes, as casas eram muito baixas. Aqui ainda tem algumas casas que você passa e você vê que elas são muito baixas, mais baixas que as outras, né? Depois que você foram construindo. E também por morar num terreno que não é seu, não é próprio, as pessoas têm muito medo, receio de investir, né? De construir uma casa melhor. Então ela acaba se acomodando e vai vivendo daquela forma, com um pouco de infraestrutura que pode. Mas um dos motivos que a gente fez a nossa casa ser um pouco mais fresca, deve ter uns 6 anos, foi revestir as paredes. Então aqui as paredes são revestidas, todas são revestidas, ó. Aqui é a sala.
Aí aqui... Aí foi o teto que o Nunes disse, né? A gente fez um teto com gesso rebaixado. Na verdade, com gesso não, foi com drywall. E o quarto também a gente revestiu aqui, ó. Aqui é um revestimento. Aqui em cima é parede normal. E a cozinha é revestida. E o quarto da minha filha também, a gente revestiu tudo. A gente parou de sofrer com tanto calor e também a gente parou de sofrer com mofo. Claro que não é todo mundo que vai ter essa condição, mas a gente fazia assim, um cômodo por ano. Esse ano a gente faz a sala ali 2, 3 meses. No outro ano vai para outro cômodo. A garagem também foi toda revestida. Então, eu acho que aqui em casa foi o que nos ajudou muito. Nos ajuda muito, sabe? Para sofrer menos, porque quando tá calor, não tem como, né? Mas para sofrer menos com o calor, foi uma das alternativas que nós colocamos aqui que tem funcionado. E o teto é bem mais alto também, né? Além do revestimento das paredes. O teto é mais alto, conforme a gente vai adquirindo conhecimento, vai assistindo vídeos no YouTube e vai tentando. Meu marido que constrói, ele foi trabalhar hoje, ele não tá aqui na oficina. Ele é o pedreiro, ele é um encanador, ele é o eletricista, ele é o marceneiro. A gente está construindo a sede da associação, vamos encher as colunas no domingo agora, graças a Deus. Quando você vier, já vai ter batido a laje, com fé em Deus. E aí você vai poder ver, a gente está colocando elementos vazados, né? Como lá vai ser a sede da associação e os moradores também vai poder usar para fazer uma reunião ou uma festa pequena. Claro que o espaço não é tão grande para fazer uma festa muito grande. Então, tá colocando elementos vazados para entrar, para não sofrer muito. As portas vão ser abertas de correr, sabe? As portas, para entrar ventilação quando a gente estiver dentro da... Tá, a gente consegue planejar um pouquinho melhor, né? Apesar de não estar com um arquiteto como o Nunes, né? Mas a gente vai se virando aqui. Nunes tem tempo para vir aqui, só tem tempo para ir para Nocheta. Meu Nunes! Sobrou para você, Nunes. A maioria das associações... Pode contar com uma arquiteta como a Larissa também. Lari, vem, Lari. Lari tem que chamar. Eu queria posso, tem alguém inscrito aí? Mara concluiu? Tá. Não, eu acho que a Mara puxou um assunto aí que eu queria falar também, que acho que a gente falou pouco, né? Bom, primeiro, a Mara foi dando os exemplos clássicos, assim, de como resolver, né? Muito bom. Parabéns pela casa, viu, Mara? E também como que a classe trabalhadora vai construir essas casas aqui no Brasil. Acho que com todo mundo é isso mesmo, assim, né? Vai fazendo aos pouquinhos, faz um cômodo por ano, né? Mas no finalzinho aí ela falou um pouco da questão da ventilação, né? Que acho que é um ponto muito importante que apareceu em alguns exemplos que a Ana mostrou, né? E tem questões que, assim, né? Não só a abertura, mas também o posicionamento da abertura, ele é muito importante, assim, né? Então, o ar, quando ele esquenta, ele tende a subir, né? Então você ter janelas, o elemento vazado aí que a Mara citou, tal, altos, né? Eles ajudam também no escoamento na ventilação, né? Ou aquela ventoinha que a Ana mostrou lá, né? Que é usado mais em indústria aqui no Brasil, né? Aquele ventilador. Isso, que ele roda com o vento, né? E aí ele faz o ar circular melhor, então. E aí, assim, nos projetinhos aí que teve lá a casa da Jenny, a casa da Claudiane e tal, nos projetinhos das casas embrião e do sei lá, VIP, né? O que acontece? Nas favelas, nas ocupações, né? Como as casas elas vão se aglomerando assim e tal, e a família precisa ter o máximo de espaço, é muito comum você ver cômodo sem janela, né? Cômodo sem janela, cômodo só com porta, escuros e tal, enfim. E aí essas casinhas elas são uma tentativa de assim,
nem é a ocupação tradicional assim, do lote, né, que tem recuo de frente, recuo de fundo, recuo de lado, né, que é o que permite a ventilação, mas que a gente sabe que o morador ia ocupar depois esses recuos, né, porque ele precisa ampliar a casa e tal, mas ele tinha umas aberturas, às vezes na ponta, às vezes no meio da casa, assim, né, para permitir que todos os cômodos tivessem janela e pudesse permitir uma boa ventilação, né? Isso é fundamental, assim, não só para a questão do calor, né? Acho que a Mari citou também isso, né? Não só para a questão do calor, mas também pela questão de saúde, assim, né? Então, uma casa mal ventilada, ela tem mais ácaro, tem mais mofo, tal, enfim, tudo isso, né? E, gente, a gente já está 10 minutos passado do tempo. Vocês gostariam de dizer alguma coisa de encerramento? Eu quero agradecer. Eu fiquei muito feliz que a minha casa serviu, né, de estudo para vocês, de pesquisa para a Larissa, para a faculdade dela. É uma honra, né, ter, sei lá, a nossa casa dentro de um projeto de vocês que serviu de estudo. Só agradecer mesmo.